Então aqui no verso 26, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, na região da Galileia, e de lá veio o Galileu, Jesus. Os israelitas tinham um preconceito em relação a essa cidade, mas foi exatamente essa cidade aonde nasce o Salvador de toda a humanidade, inclusive o Salvador da nação israelita, que embora não tenha aceitado Jesus na primeira vinda, na segunda vinda, todo joelho há de se dobrar, e eles também se dobrarão e o reconhecerão como Salvador e como Messias. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então no 27 vai explicar que Maria era uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Veja que a origem, de José é da casa de Davi. E o trono, os profetas, profecias indicavam que o Salvador sairia da casa de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E José era da casa de Davi, e cujo nome era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então Maria aqui recebe do anjo um favorecimento de Deus, quando o anjo diz: bendita és tu entre as mulheres. Veja que não foi colocada em superioridade às mulheres, como determinada religião coloca-se entre as mulheres. Ela teve um favor de Deus, e ela é muito grata por isso, não é? E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Então ela, ao ouvir as palavras do anjo, turbou-se, preocupou-se com aquelas palavras, como poderia acontecer, como se daria isso. Ela, uma moça, uma jovem. Aí disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira orientação do anjo foi essa: não temas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque achaste graça diante de Deus. Coisa boa quando se acha graça diante de Deus. E o anjo ali lhe conforta dizendo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E o melhor: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que o anjo dá em detalhes a revelação, traz a palavra. Gabriel, o homem, era o anjo que assiste diante de Deus, do trono de Deus, e ele trouxe a revelação completa. Quem seria o concebido? Seria Jesus, seria o Filho de Deus, e o nome que seria dado seria Jesus. Louvado seja Deus. E diz mais o texto: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, conforme nós já vimos falando da linhagem de Jesus, em relação ao trono de Davi. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
que todos os reinos se acabaram, todos os impérios se acabaram, mas o reino de Deus, o reino implantado por Jesus, esse não terá fim, ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Uma preocupação correta, cabível, adequada para a situação. E ela perguntando a quem tinha sido enviado por Deus, perguntando à pessoa que havia entregue a mensagem, como se daria isso, né? Visto que não conheço varão. E o anjo então responde: louvado seja o nome do Senhor. No 35, dizendo: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então era um milagre que estaria acontecendo, assim como Deus fez todas as coisas no princípio, capítulo 1 de Gênesis: haja luz, haja água, haja firmamento. Assim também aconteceu em relação à concepção de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E eis que também Isabel, e aqui o anjo dá uma notícia, que ela não sabia ainda, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Zacarias e Isabel já estavam avançados de idade, biologicamente era impossível ter filhos, mas um milagre Deus também fez ao sacerdote Zacarias, a sua esposa ter um filho, já na velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, para aquela que não tinha mais esperança de engravidar, para aquela que não tinha mais esperança de ter filhos, para aquela cuja esperança já tinha morrido, mas o Senhor reviveu a esperança dela, e aquela que era estéril, não podia conceber, vai conceber, e vai conceber um dos maiores profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do silêncio profético de Deus de 400 anos, Deus levanta João Batista para que começasse a nova aliança, anunciando a chegada do Filho de Deus. E então, que era chamado estéril. E o 37, porque para Deus nada é impossível. Então continua, né, o anjo dizendo que para Deus nada é impossível. Muitas coisas são impossíveis a mim, a você, mas para o nosso Deus nada é impossível, tudo é possível. Há acaso demasiadamente coisa difícil a Deus? Diz o texto sagrado. Outra pergunta: não, não há. Então aqui também o anjo disse: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, a resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor. Então ela se apresenta de maneira humilde, não com superioridade, como alguma religião queira colocá-la. Ela se coloca como serva do Senhor. Então, de maneira bem humilde, Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, aleluia, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A submissão, a humildade, né, com que ela recebe as palavras de Deus vinda pelo anjo, né? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E depois disso o anjo se ausentou. Louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias, no 39 seguinte, nós vamos ver que vai falar da alegria de Isabel, né, em relação
a concepção. Maria então vai visitar Isabel, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que o bebê que estava sendo gerado foi cheio, mas a própria mãe foi cheia do Espírito Santo. E a criancinha, ligada à mãe pelo cordão umbilical, né, também fez ali seu movimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, e a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cheia do Espírito Santo, ela já sabe, o Espírito Santo já faz com que ela saiba de que Maria já está trazendo também no seu ventre, né, o Salvador da humanidade. Louvado seja Deus. Então, de onde me provém isto a mim? 43, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Então veja que pelo Espírito Santo ela já sabia. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, quando Maria a cumprimenta, Shalom, a paz do Senhor, da maneira que eles cumprimentavam, a criancinha saltou de alegria, né, no meu ventre. Aleluia. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Você tem coisas da parte do Senhor que te foi dito também. Você tem algo que Deus te falou, algo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Aleluia. Então, aqui diz que bem-aventurada que creu, né? Quem crê é bem-aventurado, é feliz, porque cumprir-se-á as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Faz questão de da parte do Senhor, né, lhe foram ditas. Porque se não for da parte de Deus, não se cumpre. O que é de Deus, se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Do 46 para frente, nós vamos ver a alegria agora de Maria, né? Tem até aqui como se fosse um cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor. Então veja, Maria mais uma vez engrandece o Senhor. Ela se coloca na posição de serva de Deus, engrandecido aquele que deva ser engrandecido, que é o Senhor nosso Deus. Então a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, né? O espírito dela se alegrava em Deus, e diz mais: meu Salvador. Aleluia. Então veja que a própria Maria se coloca como serva, se alegra no Senhor, e diz que Ele é o Salvador dela também, se coloca no lugar de pecadora. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos pecaram, né? E destituídos ficaram da glória de Deus. Então ela não se exalta de maneira alguma, né? Louvado seja Deus. E disse mais, olha aqui as palavras da Bíblia no 48, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus atentou, né, na baixeza de sua serva.
ela ainda se diminui ainda mais, né? Pelo tamanho, a grandiosidade de Deus, a gente realmente não é nada. E ela disse aqui, porque Deus atentou na baixeza de sua serva. Era uma pessoa extremamente consciente e humilde do seu papel em relação ao que Deus ia fazer na vida dela e na humanidade através da vida dela. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela não está aqui se exaltando quando diz isso, né? Bem-aventurada é feliz, porque foi a escolhida, mas é nesse sentido de ter sido agraciada, por ter sido escolhida pelo Senhor nosso Deus, né? Para ser aqui, para gerar o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-aventurada, me chamarão bem-aventurada, 49, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, aleluia. Então, Deus Todo-Poderoso, ela reconhece que Deus fez grandes coisas por ela, né? E por isso, né, ela o exalta, e santo é o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que os anjos, nós vimos na última terça, que são milhares e milhões de anjos, né? Então, eles estão lá sob a ordem de Deus, e a qualquer momento Deus pode guiar um anjo, conduzir um anjo, né, até você. A qualquer momento, se Deus quiser, Ele pode comandar um anjo, né? Em nome de Jesus, Ele pode, se assim que desejar, porque os anjos estão lá, santo, 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 santo é o Senhor. Então Ele está lá, os anjos estão lá em volta do trono de Deus, e qualquer ordem que Deus der, eles cumprirão, louvado seja Deus. Então, porque santo é o seu nome, 50, e a sua misericórdia é de geração em geração. Então, a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem, né? Para aqueles que o temem, a sua misericórdia é de geração em geração, passa de geração para geração, louvado seja Deus. Com seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Soberbos, os orgulhosos, dissipou, acabou, né? Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes, aleluia. Então, depois os poderosos dos seus tronos, e eleva os humildes. Encheu de bens os famintos, 53, e despediu vazios ricos. Os que tinham sede e que tinham fome foram saciados, né? E aqueles que se achavam que não precisavam de nada foram despedidos vazios, né? Porque não reconhecia que precisava de nada. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi uma providência divina, para que Maria fosse até Isabel, e Isabel a recebeu com muita alegria. Ela fica lá 3 meses, e a diferença de Jesus para João Batista é de 6 meses, né? João mais velho, 6 meses. Então, sobre o nascimento de João Batista, vai falar os 57, vai falar do louvor, né? Vai falar na hora que o momento em que Zacarias, depois ficou mudo, volta a falar, né? Pelo poder de Deus. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Então agora vai nascer o João, e teve um filho.
E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e foram se alegrar com ela. Então, os vizinhos, amigos, parentes, foram lá se alegrar com Isabel, porque todos sabiam, conheciam da sua vontade, das suas orações, dos seus pedidos em relação a ter filho. A idade já tinha chegado, já não tinha mais esperança nenhuma para conceber, e Deus lembrou-se pela sua misericórdia, e ela concebeu. Então se alegrou, seus vizinhos se alegraram, como diz a Bíblia, né? A gente se alegra com os que estão alegres, se entristece com aqueles que estão tristes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, e os 59, e aconteceu que ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, que lhe chamavam Zacarias, o seu nome, o nome de seu pai. Então, era um rito legal, o rito da circuncisão, né, desde Abraão, e o menino passou por esse rito, e as pessoas ali estavam chamando ele de Zacarias. E respondendo sua mãe, disse: não, 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 seu nome não será Zacarias, porém será chamado João. Aleluia. Então, Maria vai dizer, a primeira que fala em relação a isso é João. Aí os que estavam ali presentes, mas não há ninguém com esse nome na tua parentela, né? O 59, 60 vai dizer, 61, né? Que se chama por este nome. Como que tu vais botar esse nome? Porque não tem ninguém no meio, na parentela, que você possa usar. Chama de Zacarias mesmo. E aí, Zacarias vai se manifestar no 63. E perguntaram, 62, e perguntaram por acenos, já que ele não estava falando, ao pai como que ele queria que lhe chamassem. Isabel já tinha dito que era João. Ele não podia até aquele momento falar. Então ele pede uma tabuinha, uma tábua pequena, e escreveu dizendo, certamente botou lá o J-O-A, ou não, em outra língua hebraica, eu não saberia falar para os irmãos, mas no nosso português, J-O, né, A-T-O, João. Aleluia. Então ele escreve, e o seu nome será João, e todos se maravilharam. Louvado seja o nome do Senhor. Então parou a polêmica, né? Parou a discussão, parou aquela querela de que nome se deixaria colocar no menino. Depois que o pai confirmou, e o seu nome era João, todos se maravilharam, todos gostaram, todos se alegraram. Louvado seja o nome do Senhor. E logo a boca se lhe abriu. Então, após Zacarias confirmar o nome pela escrita na tábua, né, a boca dele se abriu, a língua se soltou, e ele falava louvando ao Senhor, louvando a Deus. Então, logo após, ele recebe ali o milagre e volta a falar, né? Volta a se comunicar, e com isso ele louva ao Senhor. Já que ele voltou a falar, ele usava a sua boca para louvar a Deus, para engrandecer o Senhor, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor salva, para dizer que o Senhor cura, para dizer que o Senhor batiza, para dizer que o Senhor cumpre as promessas. E foi lá certamente enumerando muitas bênçãos, enumerando muitos louvores, levando a Deus muitos louvores, né, pelo que Deus estava falando, estava fazendo e fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no 65, veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Então, o milagre se espalhou, como acontece, né? Quando há um milagre, logo se espalha, né?
Louvado seja o nome do Senhor. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? Né? As pessoas tinham essa pergunta. E a mão do Senhor estava com ele, que isso é o mais importante, é quando a mão do Senhor está conosco, quando a mão do Senhor está com você, quando você está sob a direção da mão do Senhor, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né? A mão do Senhor está estendida para aqueles que a buscar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do 67, agora o cântico de Zacarias, o pai. Vai dizer no 67 que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, então cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então se alegrou porque Deus visitou. Fazia muitos anos, era um período, né, de deserto profético, 400 anos aproximadamente, e Deus visitou o seu povo, né, e remiu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Remir é pagar, é resgatar, né? É uma dívida, né, que a humanidade tinha para com Deus. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então reconhece Zacarias e que seria levantado uma salvação poderosa, né, na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então ele conhecia as Escrituras e dizia que ali era Deus, cumprindo o que havia já falado anos atrás, através dos seus profetas. Desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. Então, Deus ia levantar, levantou, né? Essa grande salvação para que fossem os inimigos abatidos e que a mão do Senhor, né, se levantasse também contra aqueles que os aborreciam. Louvado seja Deus. Que não era fácil, né, ser profeta naquela época, naquele momento, naquelas circunstâncias, mas passaram muitos anos sem Deus falar com o povo, era um silêncio de Deus, então não era muito fácil. Mas Zacarias, quando recebe a bênção, ele também louva ao Senhor, né? Para manifestar os 72, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Então Deus se lembra da seu santo concerto, da sua aliança para com Abraão, Isaque e Jacó, né? E toda a casta seguinte de profetas. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de nos conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor. Então, nos concedeu a todos, que libertados das mãos dos inimigos, pudessem servir ao Senhor com alegria, sem temor, né? Mas, diz o 75, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então, o serviço ao Senhor deve ser todos os dias da nossa vida, em atitude de santidade e justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Mais um nome, né, dado aqui, né, ao profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os caminhos. Então João
um dos grandes profetas, um dos maiores profetas, seria o anunciador, o que ia antes de Jesus. Tanto é que ele ficou no deserto até completar uns 30 anos, mais ou menos. Aí quando ele veio para o Rio Jordão, quando ele pregava a sua palavra, quando ele batizava e pregava o arrependimento, as pessoas que iam vê-lo por curiosidade, ele pregava a palavra. De repente, ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E ali ele faz o seu dever, né? De batizar nas águas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o batismo, logo após o batismo, a confirmação do batismo, uma pomba, né, desce e a voz de Deus, pelo batismo, que a voz de Deus estronda, né? Este é meu filho, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desta maneira, o menino será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir diante da face do Senhor, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, né? E também remissão de seus pecados. Esse era o papel, né? E pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um nome, Oriente do Alto, né? Jesus Cristo, aleluia, para alumiar os que estão assentados em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Então, onde Jesus chega, não existe trevas. As trevas são afastadas, porque Ele é a luz, né? Louvado seja o nome do Senhor, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os pés pelo caminho da paz. E o nome dele é paz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não só alumia, mas dirige pelo caminho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos recomenda que nós nos esforçamos a ter paz, né, uns com os outros, e ter paz com qualquer pessoa enquanto há tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que se havia de mostrar-se a Israel. Então João esteve no deserto e só saiu de lá quando Deus mandou sair. Porque quando a gente está no deserto, a gente quer sair logo. Você não quer ficar no deserto. Mas ele ficou no deserto e só saiu de lá para o trabalho do Senhor, para fazer o que lhe havia comissionado o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, através de Jesus, a porta da prisão é aberta. Através de Jesus, a batalha é vencida. Quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, somos libertos do poder de Satanás. Colossenses 1, de 12 a 14, vai dizer isto, né? Que somos libertos do poder de Satanás. Quando aceitamos Jesus, há um cancelamento de uma dívida, né? O ato de redimir quer dizer cancelar. Então, nosso Redentor, Ele não está morto, Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Vive e reina para todo sempre. Então, com Jesus, há o raiar de um novo dia, a novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui em conclusão, João viveu no deserto, onde foi disciplinado, física e espiritualmente. Então, no deserto a gente é disciplinado, tanto físico quanto espiritualmente. Deus nos disciplina, né? Esperando o dia em que Deus preparou
a chegada do Messias. Então ele ficou no deserto, sendo disciplinado, sendo educado, aprendendo, como a gente faz todos os dias, aprende alguma coisa, sempre nós estamos aprendendo, e no deserto, né, ele ficou até o dia que foi chamado, né? E hoje Deus nos chama a crer em suas boas novas. Como Maria, nós devemos dizer, o meu Salvador vive, louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos estar preparados para receber o Salvador, né? Como estava sendo preparado o próprio João para anunciá-lo, no espírito e no poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, porque Deus é espírito, né? E Ele quer a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Também preparado para converter o coração dos pais aos filhos. É uma forma também da gente estar esperando o nosso Salvador. Converter os desobedientes à prudência dos justos, né? Converter as pessoas que estão em desobediência à prudência daqueles que são justos. Louvado seja o nome do Senhor. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse era a tarefa, é a nossa tarefa, continua sendo nossa tarefa, habilitar para o Senhor um povo preparado, um povo que tem conhecimento, que existe um Salvador, que existe o céu, que existe o inferno, e que é muito clara as posições. Louvado seja Deus. E também aguardando e esperando, no deserto, onde foi a escola em que João aprendeu, e só saiu de lá quando foi chamado, não saiu pela sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que as dificuldades, ela tem um propósito, embora a gente não entenda, mas sempre tem um propósito de Deus nas dificuldades. Mas, contudo, todavia, graças a Deus, elas também têm um fim, né? Com o propósito, elas também têm um fim. Então, chegou o fim do deserto lá para João, e João veio cheio do Espírito, né? E veio pregando a palavra do Senhor com toda a vontade, com toda a autoridade que Deus lhe havia dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, encerramos por aqui o capítulo 1 de Lucas.